Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, galera! Muito boa noite, Thiaguinho, tudo bem? Boa! Quanto tempo não entrava ao vivo com você? Tá vendo? Galera, seja muito bem-vinda aí à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Felipe Moraes, eu vou trabalhar com vocês essa parte de linguagem tão importante, na prova do Enem e em outros concursos também. E eu espero que a gente tenha aí um ano lindo, leve, maravilhoso, não é isso? E para começarmos, eu trouxe hoje 10 dicas que são imprescindíveis para que vocês possam interpretar, compreender os textos da prova do Enem, para que vocês possam extrair as informações. E é muito interessante a gente pensar que quando eu falo de 10 dicas para interpretar os textos, vocês sabiam que o celular de vocês dava pra fazer isso aqui? Como transformar o seu celular em uma maquininha, basicamente. E o melhor, isso aqui é de graça. Pode ser usado por qualquer pessoa. Funciona em todos os celulares, seja iOS ou Android, que tem a NFC, que é esse reconhecimento encostando, sabe? É só baixar o app do Infinity Pay, clicar aqui em Tap to Pay, digitar o valor do pagamento que vai ser feito, pode escolher se o pagamento vai ser do débito no crédito, se vai ser à vista ou parcelado. E aí é só encostar o cartão no celular que tá feito o pagamento. Você recebe na hora ou em um dia útil. E ó, as taxas são a partir de 1,37%, tá? Simplesmente incrível. Juro, eu achei isso aqui genial, revolucionário. Ah, e assim, dá pra você cadastrar tanto o CNPJ quanto o CPF, tá? Já sabe, quer transformar o seu celular numa maquininha? Baixa agora mesmo o app da Infinity Pay, que é de graça. texto de apoio da questão de cara. Por quê, Felipe? Porque às vezes você consegue resolver a questão sem precisar ler o texto. Eu falei às vezes, eu não disse sempre. E aí, se houver a necessidade de voltar para ler o texto, você já sabe o que a questão quer. Você vai ler o texto buscando a informação que você quer, ok? Então, vem comigo, ó. Esse anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, tem por finalidade, letra A, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Letra B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Letra C, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema de abuso contra a mulher. Letra D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Ou letra E, incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Bem, ele está pedindo que você identifique entre as opções aquela que apresenta uma finalidade do gênero anúncio publicitário. A única opção em que isso aparece é na letra E. Por que na letra E, Felipe?
Um anúncio publicitário, aqui ele chama de anúncio publicitário, mas na verdade não é um anúncio publicitário. O Enem tem esse problema de chamar de anúncio publicitário que é uma campanha comunitária e vice-versa, tá? Mas a gente precisa estar atento para isso. Os textos publicitários, de um modo geral, eles têm por finalidade mudar o comportamento do outro. No caso de um texto que trabalha com uma campanha comunitária, a ideia é fazer com que a gente mude uma prática em prol de melhorar algo. Então o texto veicula um problema social. E esse problema social precisa ser ou resolvido ou, pelo menos, amenizado. E o texto da campanha traz ação ou ações que possam melhorar essa situação. Então, divulgar não é, informar não é, evidenciar não é, o alertar até poderia ser, mas aí o resto não condiz. Incentivar. Incentivar, alguém vai mudar alguma ação. Então, sem precisar ler o resto, só considerando já o verbo, eu já sei o que vem por aqui. Então, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher. Tá, poderia alertar, mas e cadê a mudança de ação? Alertou e a sociedade faz o quê? Ele não chama para fazer uma ação aqui na letra D. A letra E fala, incentivar o público feminino a denunciar. As pessoas não denunciavam, vão passar a denunciar, ou seja, elas vão praticar uma ação que vai ajudar a resolver ou a minimizar os impactos desse problema social. Portanto, sem precisar ler o texto, resolvemos essa questão, está bem? Então, daí a necessidade de vocês começarem sempre lendo o enunciado. Ele vai indicar, se houver a necessidade de voltar e ler o texto. Ele vai dizer, de acordo com o texto, de acordo com o pensamento do autor, o autor defende a ideia tal. Aí você tem que voltar realmente no texto, tá bem? Segunda dica. Identifique a teoria por trás de cada questão. Essa questão 1, por exemplo, a gente também, além de não ter começado pelo texto, a gente identificou a teoria por trás. Então, às vezes, eu também, lendo o enunciado, já vejo qual é a teoria, aquilo ativa o meu conhecimento e, mais uma vez, eu não preciso ler o texto. Olhem aqui, o texto está aqui, a gente não vai ler e vai vir para cá. No texto, a função emotiva da linguagem pode ser identificada por meio da característica indicada em objetividade da informação transmitida, ausentando-se juízo de valor sobre o tema. B. Emprego de formas verbais no pretérito, mantendo uma relação comparativa entre o eu passado e o eu presente. C. Evidência do código reproduzido por meio dele próprio, esclarecendo o assunto principal. D. Mensagem centrada no emissor, deixando claros seus anseios e suas percepções sobre a própria vida. Ou, letra E, presença de marcas de interlocução, legitimando o canal de comunicação. Bem, a função emotiva é aquela função em que as marcas de atitude, as marcas de sensação, as marcas de emoção do eu, o eu lírico, o eu poético, o autor de um texto, né? Essas marcas vão aparecer. E um elemento gramatical que vai marcar esse uso é a primeira pessoa. Essa primeira pessoa no verbo ou, obviamente, nos pronomes. Então, na função emotiva, o elemento da comunicação que se destaca é, obviamente, o emissor. Considerando isso, somente uma opção aborda essa teoria ligada à função emotiva, que está na letra D. Mensagem centrada no emissor. O emissor é o elemento que se destaca na emotiva, deixando claro seus anseios e suas percepções sobre a própria vida, ou seja, a maneira como ele enxerga, como ele percebe. E aí você poderia me perguntar, Felipe, por que não é a letra B? Já que a letra B também fala do eu. Emprego de formas verbais no pretérito. Ele diz que a característica está indicada. E o emprego de formas verbais no pretérito não é uma característica da função emotiva. A característica da função emotiva é
o destaque no emissor. Então, não se foca, né? Não se deve evidenciar só esse trechinho que está aqui na letra B. Eu preciso olhar isso daqui. Isso daqui é a característica que ele está dizendo, e não. Essa característica não está. Objetividade da informação transmitida. Isso aqui é característica da função referencial. Evidência do código produzido. É a característica da função metalinguística. E presença de marcas de interlocução é a característica da função fática aqui. Então, a única que marca realmente a função emotiva, uma característica dessa função, é a letra D, beleza? Então, mais uma questão em que eu não precisei ler o texto. Comecei pelo comando. No comando da questão, eu já identifiquei uma teoria, ativei meu conhecimento e fui associando essa teoria às opções que eu tenho aqui para eliminar as que estiverem inadequadas e, obviamente, marcar a adequada. Então, reparem, a gente está levando um pouquinho mais de tempo porque eu estou explicando minuciosamente. Mas na hora, você de tanto praticar, você resolve isso daqui em 2, 3 minutos. É algo muito rápido e você ganha bastante tempo na prova, tá bem? Bem, terceira dica. Algumas questões, não todas, nem muitas, mas algumas, vêm com alternativas que podem representar a mesma resposta. E aí raciocina comigo. Se essas alternativas representam a mesma resposta, significa dizer que nenhuma nem outra é a resposta. Por quê? Porque se uma estiver certa, a outra também está. Então, reparem aqui. Eu tenho 5 opções. 2 dessas 5 dizem exatamente a mesma coisa, com outras palavras. Isso significa dizer que, se uma for a resposta certa, a outra também é. E aí a questão precisa ser anulada. Bem, a banca pode fazer isso, Felipe? Pode, por desvio, ou ela pode fazer com intenção. E aí, quando ela coloca com intenção, a opção não é a que tem 2 respostas iguais. Justamente, é um mecanismo ali para você já eliminou 2. E aí restam 3 para você associar ao texto. Então, reparem aqui, ó. A crítica contida na charge visa principalmente ao... Aqui a gente vai precisar ler o texto. Mas antes a gente vai identificar as opções, tá? Identifica o ato de reivindicar a posse de um bem, o qual, no entanto, já pertence ao Brasil. B. Ao desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira. C. Ao lançamento da ação de recuperação de posse daquilo que já pertence à nação brasileira. D. Ao uso de slogan semelhante ao da campanha O Petróleo é Nosso. Ou E. Ao descompasso entre a reivindicação de posse e o tratamento dado à floresta. Então vamos ver o texto, porque depois a gente já resolve tudo. Você tem a imagem aqui da Amazônia, toda desmatada, e uma árvore aqui ainda, né, bonita. E aí ele coloca a Amazônia nossa na árvore que está bonitinha, ok? Então ele diz que tem uma crítica que ele quer saber qual. Mas reparem que a letra A transmite exatamente a mesma mensagem contida na letra C. O ato de reivindicar a posse de um bem, o qual já pertence ao Brasil. Ou seja, ele está reivindicando um bem, uma propriedade dele, mas algo que já é do Brasil. Lançamento da ação de recuperação da posse daquilo que já pertence à nação brasileira. Ou seja, ele lança o pedido de recuperar a posse daquilo que já é dele. Ele está dizendo a mesma coisa. Isso significa dizer que nem a A nem a C podem ser as respostas. Então, com isso, a gente já tem aí maiores chances de acerto. Ou é B, ou é D, ou é E. E aí, para essa questão, analisando o que a gente viu ali no texto, o gabarito é a letra E, porque existe um descompasso entre a reivindicação de posse e o tratamento dado. A Amazônia é nossa, dando a entender que você vai cuidar, que você vai tratar bem, e você percebe um cenário totalmente devastado atrás, e a única que está boa, que ainda está de pé, está sendo maltratada ao ser, né, ao ter ali uma placa pregada nela, como se daquilo dali fosse uma forma de machucar
representativamente, obviamente, né, aqui no contexto, aquilo é algo representativo, né, dessa ideia de machucar a floresta, de agredir a floresta. Então, eu estou reivindicando algo que já é nosso? Sim, mas eu estou reivindicando algo que, na verdade, está num descompasso. Eu reivindico algo que eu mesmo estou destruindo, desmatando, agredindo, ok? Por isso, letra E. Terceira dica, então. Quarta dica. A gente tem algumas questões, muitas, né? Algumas questões que vão trazer ali a associação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nesse caso, você não pode olhar só para a linguagem não verbal ou só para a linguagem verbal. Você precisa traçar uma associação entre os dois para que você possa interpretar bem o texto e resolver a questão. Então vamos pular o texto, porque essa é a primeira dica, e vamos ler o enunciado. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais, palavras, e os não verbais nessa propaganda revela que o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. B. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. Ou E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. E aí a gente precisa ver o texto. Você tem aqui a imagem, né, de um gelo derretendo e aqui a gota se fazendo. E aí você tem aqui o verbo derreter sendo conjugado. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar esse verbo? Então ele começa conjugando e depois ele se vira para o leitor e fala, tem certeza que você quer conjugar? Numa ideia de que, se a gente continuar, exatamente vai ter, né, um descongelamento muito maior ali, um derretimento muito maior. Então, eu quero ver de vocês aí o que vocês marcariam. Eu já estou vendo a galera mandar aí a letra E. Acho que a essa altura do campeonato vocês já estão começando a entrar aí no ritmo, já estão mais atentos. O que vocês marcariam nessa questão? Todo mundo está indo na letra E mesmo, né? Bem, aqui é exatamente a letra E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida. Ó, eu derreto. Eu pratico alguma ação e a minha ação interfere no aquecimento global e faz com que haja o derretimento. Então eu derreto, tu derretes, você derrete, nós derretemos, vós derreteis, eles derretem. A ação de todos os seres humanos é uma ação que marca exatamente isso. Então, que ação nós vamos assumir para reverter isso? Porque ele questiona lá. Você tem certeza que quer conjugar esse verbo? Ou seja, na ideia de que você tem certeza que quer continuar praticando essa ação, então ele quer mudar a sua forma de agir para que você possa agir de maneira consciente com a sociedade, com a natureza, para que a natureza não seja destruída aí, está bem? Bem, questão 5. A prova traz muitas questões com textos literários. E ao abordarmos o texto literário, é muito importante que nós observemos as informações que estão aqui na notinha de rodapé para identificar quem é o autor da obra e automaticamente fazer a associação desse autor ao período literário. Então aqui, por exemplo, a gente tem um texto que é o Trovador, de Mário de Andrade. Mário de Andrade é um artista, um poeta da nossa literatura
voltada aí para a primeira fase do modernismo. Ele surge ali já no pré-modernismo e vem marcante como um dos principais autores do modernismo da primeira fase. Bem, o enunciado da questão diz o seguinte: cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto ele quer que eu observe a questão da identidade nacional, que é um assunto recorrente no modernismo. O modernismo é exatamente o período literário em que existe uma defesa, de fato, da brasilidade, de um texto que seja brasileiro, de um texto que verse sobre uma bandeira brasileira, sobre características do Brasil. E ele é uma crítica muito forte lá ao romantismo, que defendia essas ideias, porém tudo numa visão europeizada. A Índia tinha visões, né, características europeias, pele branca, cabelo